Bom, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. E essa é mais uma questão enviada por um dos nossos assinantes. E é uma questão legal, achei bacana, porque precisa de uma certa visão, né, sobre produto notável, e é um negócio que, aos poucos, a gente está vendo que a galerinha não tá muito antenada com essas questões. É uma questão boba, mas que precisa só de uma atençãozinha para você passar direto, né? Passar ali pelo Enem, por qualquer outra prova que você estiver fazendo. Então veja só, quando você olha para isso aqui, sempre o grande segredo, quando você estiver de frente de uma questão dessa, você tem que ter a certeza com você de que vai ser fácil a resolução. Então você tem que gastar um pouco mais de tempo olhando para analisar os possíveis caminhos antes de sair fazendo. Não é? Então vamos lá, olha só. Aqui em cima, vamos analisar essa questão em dois momentos. Vamos analisar o que é que a gente tem no numerador e depois o que é que tem no denominador. Observe o seguinte, no numerador, tu tens uma subtração de dois elementos. Essa subtração, se você parar para pensar e lembrar daquele produto notável que tem aquela forma a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, esse tipo de coisa, a gente resolvia assim, né? Não era a mais b que multiplica a menos b. Não era assim que a gente fazia? Isso é o produto da soma pela diferença que resulta no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você multiplicar, fazer aquela multiplicação chuveirinho aqui, ó, você vai encontrar exatamente este resultado. Se você olha para essa forma e olha para o numerador dessa fração, você vai ver que você tem exatamente o a ao quadrado, que é o 2009 que já está ao quadrado, e tem o 4, que pode ser escrito como 2 ao quadrado. Então, você tem lá o nosso a é o 2009, certo? E o nosso b vai ser o 2. Então, porque 2 ao quadrado é 4. Então, você tem como escrever aquilo lá de cima nesta forma. O que vai ficar como a, que no nosso caso é 2009, mais o b, que no nosso caso ali vai ser 2, já chegamos a essa conclusão, não é? Multiplicado pelo a de novo, menos o b. Então, com isso, nós conseguimos resolver ou propor uma outra forma, uma forma decomposta, né? Então, a gente fatorou, pegou a forma já resolvida do produto notável, conseguimos identificar o produto notável, fatoramos para poder retornar a ele, que é justamente o produto da soma pela diferença de dois termos, como você está vendo aí. Muito bem. Aí chega na de baixo. Na de baixo, eu vi alguns estudantes tentando colocar o 2009 em evidência, porque aí a ideia sempre é a gente tentar simplificar, né? Ou seja, pegar alguma coisa, já que eu consegui transformar o numerador numa multiplicação de dois termos, se eu conseguir no numerador colocar, escrever isso tudo como uma multiplicação de alguns termos também, e de preferência com termos parecidos com o que tem em cima, eu vou conseguir simplificar alguma coisa e chegar num resultado mais legal. Aí, neste momento, você tem que ter a sensibilidade de olhar para cá e não ver o 2009, né? Você olha para cá e tenta olhar os dois. Aqui não é 2009, não é 2009 também? Então, vamos chamar isso tudo aqui, ó, 2009, vou chamar de x, certo? Se eu chamo 2009 de x, esse meu denominador vai ficar assim, não sei se você concorda comigo, x ao quadrado mais x menos 2. Ora, se isso é verdade, e a gente concorda que é, eu tenho uma equação do segundo grau, um trinômio, não é? E a gente também sabe, lá do estudo de equações do segundo grau, funções quadráticas, a gente sabe que toda equação do segundo grau que possui raízes reais, ela pode ser escrita como a multiplicação, ou como uma multiplicação de dois termos, ou de dois binômios, né? Dois termos com dois elementos, com dois termos, na verdade. Então, isso aqui sempre é escrito assim, ó. Pode ser escrito assim, x menos a primeira raiz da equação, que multiplica x
menos a segunda raiz da equação. Sempre, isso sempre pode acontecer, desde que eu tenha as raízes. Tá? Bom, aí você parte para saber o seguinte, que raízes tem essa equação? Você resolve do jeito que você quiser, certo? Usando delta e tal, Bhaskara. Mas olha só, se você sabe que a soma das raízes dessa equação é dado por menos b sobre a, então você sabe que a soma dessas raízes vai dar menos 1 sobre 1, o que vai dar exatamente menos 1. A soma. O produto dessas raízes vai ser c sobre a. Ora, o c é menos 2 e o a é 1. Portanto, o produto vai ser menos 2. Então, você tem aí soma menos 1, produto menos 2. Então, a gente tem que encontrar dois números que somados deem menos 1 e que multiplicados deem menos 2. Que números são esses? Ou seja, vamos lá, o meu x1 pode ser quem? Para a soma dar menos 1, eu preciso, obviamente, de ter uma das raízes terá que ser possivelmente 1. E a outra raiz terá que ser possivelmente menos 2. Vamos ver se dá certo? Se eu somo esses dois, 1 mais o menos 2, não dá exatamente menos 1? Que é isso aqui, ó. Não é? E se eu multiplico os dois, não dá exatamente o menos 2? Então, eu acabei de encontrar as duas raízes da equação. Lembro sempre que você pode encontrar essas raízes usando o método que você quiser, inclusive Bhaskara, se você se sentir mais à vontade para fazer isso, tá bom? Muito bem. Se isso é verdade, então eu posso escrever esta minha equação assim, ó, x menos a primeira raiz. Ó, a primeira raiz não é 1, então menos 1, que multiplica o x menos a segunda raiz. Só que a segunda raiz é menos 2. Menos o menos 2, mais 2. Pronto. Fatorei o meu trinômio em função das suas raízes. Lembrando sempre que o x é 2009. Então, eu vou substituir aqui. Isso aqui vai ficar, então, 2009 menos 1, que multiplica 2009 mais 2. E aí você já começa a perceber que vai ficar um negócio mais bonito, né? Vou levar agora esse meu valor encontrado ali para o denominador da fração, né? Então aqui eu vou ficar com 2009, só copiando, né? Menos 1, que multiplica 2009 mais 2. Aí, pessoal, observa que eu transformei também o denominador num produto, não é? De dois termos. Então, agora você nota que dá para eu fazer a bendita e tão esperada simplificação, não é? Porque isto aqui pode ser simplificado com isso, e aí nós vamos ficar, então, a fração vai ficar somente com o numerador 2009 menos 2 e o denominador 2009 menos 1. Ora, se a gente faz, então, a redução, a subtração, aí, né, tu vai ter o quê? Em cima, no numerador, você vai ter 2009 menos 2, que dá 2007. E no denominador, 2009 menos 1, que dá 2008. Portanto, daqui para frente, eu não posso fazer mais nada, indicando, então, que a resposta para a simplificação desta expressão é esta aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido. Comentem, compartilhem. A nossa ideia é que o conteúdo desse canal, ou seja, o conteúdo, esse e outros, possam chegar a mais pessoas, o número maior de pessoas possível que estejam necessariamente precisando exercitar ou responder a essas questões, tá bom? Obrigado por terem enviado a questão para mim e continue enviando, tá? Que a gente vai tentar responder no menor prazo possível. Um forte abraço, fiquem todos com Deus